Olá, eu sou Milho e Minimilho. E hoje vamos ler as Relatos histórias sobrenaturais dos inscritos. inscritos. As histórias que te assombram desde que aconteceram com você. Histórias sobrenaturais da sua casa. É, vamos ao vídeo. E você já sabe que para sua história poder estar nesse vídeo, você tem que fazer o quê? Comentar aqui embaixo. Porque além de acontecer de eu ler no vídeo, muita gente vai ler a sua história também. Caso eu não leia, muita gente vai ler a sua história também. Se eu não ler, você pode comentar, aliás, copiar, né, o comentário e colocar no próximo. Uma hora vai, tá bom? É bastante comentário, então não dá para ler todos, obviamente. O primeiro é esse aqui, ó. Olá, Milho, Minimilho Produção. Eu vou escrever até ele ler, tá vendo? Funcionou. Tenho algumas histórias de terror. Hoje eu vou contar uma. Teve uma vez que minha avó e uma irmã dela estavam conversando na sala e notaram alguém passar do lado de fora da casa. Não tava olhando diretamente para fora pela janela, mas perceberam uma sombra, tipo você viu um negócio passar assim do lado. Indo em direção à porta, porém, ninguém apareceu. Elas ficaram esperando e nada. Olharam lá fora e não tinha ninguém. Uma semana depois disso, essa irmã da minha avó faleceu. Eu tinha 14 na época. Quando eu tinha 18, aconteceu algo parecido e minha avó faleceu também, depois de um evento desse tipo. Abraço, espero que veja meu comentário, tenho mais histórias, conte mais histórias curtas e assustadoras. Essa aqui, será que é quem veio levar, quem vai, né? Pode ser, não pode? Não dizem que a morte vem buscar em casa às vezes? Pode acontecer. Poxa, Milho Minota, essa é uma história de livramento sobrenatural que parece mentira, mas não é toda história sobrenatural parece mentira. Algumas podem ser? Podem ser. Outras podem não ser? Pode não ser, nunca saberemos. Na época eu cursava o ensino médio, era uma tarde muito calma e eu estava em um ônibus indo para a escola. De repente, do nada, uma voz espiritual me falou: pede proteção. Achei estranho e questionei: proteção pra quê? Se está tudo tão calmo? Até para você escuta uma voz, eu começar a conversar com ela. A voz novamente repetiu: pede proteção. Novamente quis saber o motivo, então pela terceira e última vez a voz disse: pede proteção. Então, mesmo sem entender o motivo, eu pedi proteção dizendo: então tá, meu Deus, me livra do mal, me protege com seus anjos, amém. Milho do céu, quando eu disse amém, imediatamente o ônibus parou e entraram vários policiais que começaram a revistar os passageiros. Eles estavam procurando um criminoso. De repente, para o meu desespero, o homem que estava ao meu lado começou a se tremer todo, parecendo até que ia desmaiar. Cheguei à terrível conclusão que aquele era o tal criminoso e que a polícia estava procurando. Pior que eu estava sentada do lado da janela do ônibus e ele no corredor. Sendo assim, eu fiquei sem ter como sair dali. Quase tive um treco quando vi ele abrir uma bolsa e ficar com uma das mãos dentro dela. Tive a certeza de que ele estava armado e que se fosse ameaçado de qualquer forma, me faria de refém. Mas quando os policiais se aproximaram para nos revistar, eles simplesmente passaram direto por nós e saíram do ônibus tranquilamente. Sinceramente, não sei se eles perceberam o risco que eu estava correndo e desistiram de abordá-lo, ou se simplesmente ficamos invisíveis e eles passaram direto por nós. Também não sei o que me aconteceria se eu não tivesse obedecido àquela voz e pedido proteção. Às vezes o cara só ficou nervoso porque viu a polícia, tem gente que fica nervoso. Também pode ser. Eu só sei que depois disso eu nunca mais questionei a capacidade de um dia calmo se transformar de repente em um dia de terror e aprendi a sempre pedir proteção quando me sinto em uma situação de risco. Sobre a voz que falou comigo, acredito que foi a voz de Deus. Simples assim. Olá, Milho Minota, no sábado 23/3. Minha filha não estava em casa, estava com o pai dela. Como eu estava sozinha, aproveitei para fazer aquela faxina no quarto dela. Já era tarde, tipo 22 horas. Uma hora comum de fazer faxina. Estava com fone de ouvido, escutando vídeos do YouTube e senti que tinha alguém me observando. Aí eu pensei, deve ser coisa da minha cabeça, mas aquela sensação não passava. Milho do céu. Resolvi olhar para a porta e vi uma mulher de branco, mas não consegui identificar o rosto. Voltei ao que estava fazendo e falei baixinho: se for do bem, que fique. Se for do mal, que vá embora. Pra mim, se eu não convidei, se é do bem, se é do mal, vai embora. E tive a sensação que era minha mãe. Ela faleceu vai fazer 10 anos. Aí eu falei mentalmente: se for tu, mãe, aparece em sonho, por favor. Milho, eu tenho mediunidade, mas não desenvolvi. Adoro seu... ela apareceu no sonho ou não? Agora eu fiquei sem saber. Vejo os 3 canais e sigo você a produção das redes sociais. Adoro vocês, muito obrigado. Mas podia ter contado a história. E aí, ela apareceu? Era sua mãe? Não era? Quem era?
Olá, Milho, Minimilho, Produção e Gatinhos Ronronantes. Trabalho na Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo há quase 20 anos e quase sempre escuto histórias esquisitas, porém, sem dar muita atenção. Até que algumas aconteceram comigo. Rindo de nervoso. Na unidade em que eu trabalhava, tinha fechado a porta só com a maçaneta para checar medicamentos. E quando eu terminei, a porta estava fechada com um gancho. Esse gancho não tinha como fechar sozinho porque ficava na horizontal. É um fantasma que gosta de segurança. Nesse ano, já trabalhando em outra unidade, passei por duas situações estranhíssimas. Primeira, precisei ir a um hospital recém-desativado para retirar material doado, local que era para tratamento de efeitos da PANDS. Milho do céu. Quando a colega me chamou para conhecer a unidade, aceitei, porque eu sou curiosa. Quando eu cheguei na ala da internação, levei um golpe no peito, como se fosse um empurrão bem forte. Faz tempo que ninguém apanhava de um fantasma por aqui. Pior que é mesmo. Segunda, essa é bem fresquinha. De semana passada, eu trabalho no estoque de material hospitalar com mais um colega que sai mais cedo que eu, e um tempo depois, meu chefe sempre passa para se despedir e ver se tem alguma coisa para resolver. Pouco depois do meu colega sair, escutei um homem andando atrás de mim que cantarolava com uma respiração pesada. Olhei em volta, andei pelo setor e nada. Fui ao banheiro pensando que aquilo era estranho e voltei. Dei a volta no estoque de novo e o colega desencarnado continuou na mesma. Como eu tenho sensibilidade e pouquíssima paciência, mandei embora, porque eu não quero companhia nenhuma. Meu chefe só passou no setor meia hora depois. Ou seja, pelo menos você mandou embora. Pelo menos ele obedeceu. Oi, Milho, Minimilho, Ilana e gatinhos. Meu relato é sobre o dia que eu estava em casa, tinha acabado de me mudar e comecei a me sentir observada. As luzes do corredor acendiam sozinhas, isso em prédio, mas eu apenas orava e ficava em paz. Depende, se for no corredor lá fora do apartamento é normal. Se for dentro é o capeta. Credo. Parei de sentir, adotei uma gatinha preta ameixa e teve um dia que ela simplesmente estava atordoada, ela não parava, estava incomodada. Pensei que estivesse com dor, porém eu comecei a sentir uma sensação estranha. Eu estava sendo observada de novo. Coloquei a ração da ameixa, que fica em um potinho próximo à porta, e quando ela passou pela porta, se arrepiou inteira e ficava miando, olhando por debaixo da porta. Isso durou 2 dias, sempre que ela passava na porta. Não só eu vi isso, como minha mãe também viu. Orei novamente, nunca mais senti nada em relação, e a ameixa segue em paz. Credo, quando o gato assusta com alguma coisa que você não tá vendo, aí o bicho pega. Até porque o gato não ia inventar história. Aí você fala, um barulho, foi o gato. Aí quando você vê, o gato tá todo arrepiado na porta, procurando que gato. Em 2007 eu viajei com a minha mãe e 3 tias pro Círio de Nazaré em Belém. Na noite anterior ao Círio, sábado, estava com a minha mãe no quarto, uni as camas para dormir juntinhas. Num determinado ponto da noite eu senti um tapa no meu braço e pensei que fosse minha mãe se mexendo durante o sono. Quando eu me virei, ela estava virada pro outro lado, longe do meu braço. Me virei de volta para dormir e nessa hora vi que meu celular estava vibrando. Atendi e era minha prima contando que o irmão dela tinha ido de arrasta para cima. Acho que o meu primo veio nos avisar. Será? Não é a primeira coisa, aliás, primeira coisa não é o primeiro relato parecido que a gente conta aqui, né? De que alguma coisa aconteceu sobrenatural, depois a pessoa soube que alguém foi. E que nem a primeira história aí de alguém que veio buscar. Milho me nota, era dia de eu estar na casa da minha avó passando um fim de semana. Eu tava no sofá, na sala, mexendo no meu tablet e vi meu tio passar por mim apressado, entrar no quarto e fechar a porta. Nem me importei, continuei no meu tablet. Um tempinho depois, a minha avó veio até mim e perguntou se eu também tinha visto meu tio entrar no quarto. As duas viram até aí, né? Será? Eu disse que sim. Ela comentou que ele estava demorando muito para sair, e eu concordei. Já tinha realmente um tempo que ele tinha entrado e não saiu mais. Então a minha avó resolveu entrar no quarto para checar se estava tudo bem. Porém, quando ela entrou no quarto, cadê o meu tio? Ele não estava lá. Não tinha ninguém no quarto e nem no banheiro que tinha no quarto. Ficamos muito confusas. Quem entrou no quarto? Não sei. Pois nós duas vimos ele entrar lá. Não tinha como ser coisa da cabeça e também não tinha como ele sair do quarto sem eu ter visto, já que a porta do quarto ficava bem do lado do sofá que eu tava. E também não tinha outras formas de sair do quarto sem ser pela porta que ele tinha entrado. Será que era um doppelganger do meu tio? Fica aí o questionamento. Doppelganger, pra quem não sabe, é uma cópia da pessoa, né? Falam que existe uma cópia de cada cada ser humano por aí no mundo solta. Quando você encontra ela, uma delas deixa de existir. Pelo menos é isso que eu ouvi falar. Beijos, Milho, Lani, Minimilho. Acompanho vocês desde 2015. Faz tempo já, hein?
Mas nunca saberemos quem esteve na sua casa. Ou quem está ainda morando por aí. Oi, Emílio Minota. Bom, pra começar, eu tenho um filho de 6 anos. Eu sou mãe solo, pois o pai dele faleceu aos 3 meses de gravidez. Algumas pessoas da minha família são espíritas. Bom, nunca fui de colocar muita fé. Até que quando meu filho tinha 6 meses de nascimento, estávamos em casa, eu e minha tia, e minha mãe, minha tia, estava na cozinha comigo, e minha mãe e ela sentiu de ir até meu filho ver ele que estava na sala. Quando ela chegou lá, meu filho de apenas 6 meses estava solto no carrinho de bebê, sendo que ele nem virava sozinho. Minha tia, sendo espírita, sentou no sofá e ficou falando sozinha, depois levantou e abriu a janela da sala. Quando eu cheguei na sala, eu senti muito forte o cheiro do pai do meu filho. Então eu vi a minha tia sentada e falando sozinha, levantando e abrindo a janela. Bom, era o pai do meu filho que soltou meu filho do carrinho e ele estava pendurado a ponto de cair. Até hoje eu fico chocada e morta de medo de pensar. Quem falou que era quem estava conversando com ele, pelo menos não foi todas que viu, Ia né? ser muito mais assustador se todo mundo visse. Mas hoje é só gente que veio avisar, gente que veio buscar, gente que veio fazer alguma coisa, é só visitas indesejadas, né? Mire me nota esse negócio de escola assombrada, pois eu te falo, faculdades também são bem assombradas, principalmente faculdades da área de saúde. Eu fiz veterinário e prestei serviço no hospital veterinário de uma faculdade que tinha um monte de história de assombrações. A enfermeira diz que à noite e no domingo, que tem pouco movimento, que acontece os barulhos. Ela contava que as macas se mexiam sozinha e aquelas portas que abrem só de empurrar mexiam sem parar e sem nenhum vento. Os suportes de papel toalha eram daquele tipo que desce uma alavanca e eles faziam barulhos como se estivesse... Eita, como se alguém puxasse assim... Faz um... né, um barulhão. Eu achava que era exagero dessa enfermeira. Eu precisei ir lá no domingo à tarde. Milho do céu. Estava tudo no mais absoluto silêncio e do nada começou o barulho de várias alavancas do suporte de papel toalha e uma porta começou a mexer como se tivesse um vento super forte batendo nela e não tinha nenhum vento. Eu fiquei muito chocada. Olha a história. Hospital, assim, aqui era um hospital veterinário. Eu achei que era só em hospital de gente que acontecia essas coisas. Olá, milhos. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha deprê. E todo dia de manhã, quando acordava, eu via os pés da... Eita, via aos pés da minha cama um homem careca de roupa preta, pálido e de dentes amarelos com uma expressão triste olhando pra mim. A boca dele abria e ele gritava, e a cabeça dele caía do corpo como se... Eita, gente, que história é essa? Como é que você viveu isso aqui mais de um dia sem contar pra ninguém, sem ficar desesperado e conseguiu dormir na mesma cama? Era pra acontecer uma vez só e sair correndo. Meu pai é espírita e no centro espírita um dos médiuns disse que manifestou um espírito de um padre que me acompanhava, porque esse padre tinha falecido em um lugar muito escuro e por causa da deprê eu também ficava o dia todo no escuro do quarto e isso atraiu o espírito dele. Olha, que ligação que, ó, você nem imaginava que esse tipo de coisa pudesse atrair alguém que você nem nunca ouviu falar, não é mesmo? Fiquei tendo essa mesma alucinação por meses, até tomei remédio, mas depois dos 15 isso simplesmente parou. Eu tenho parentes com esquizofrenia, mas eu me tratei e constatei que eu não tenho. Então fica a questão, era assombração? Assim, nunca saberemos, né? Era só um padre que queria companhia, coitado, no escuro. Olá, Milho, Mini Produção. Eu já vi várias coisas estranhas durante a paralisia do sono, mas uma vez aconteceu algo aterrorizante, quando eu estava acordada. Meu quarto ficava atrás de uma igreja e eu dormia em um colchão no chão. Uma vez eu fui tirar um cochilo de tarde, então entrou no quarto uma criatura de estatura baixa e um cavalo. Eita, quarto grande pra caber um cavalo, hein? Eu comecei a ouvir um som perturbador. Essa criatura começou a puxar e balançar meus pés e nisso a coberta começou a ser puxada também. E eu usei bastante força para segurar a coberta e pedir para a criatura ir embora. Você não começou a gritar desesperadamente no seu quarto? Mas a criatura continuava ali. Então eu comecei a orar o Pai Nosso e a criatura continuava ali. Então em um momento de desespero eu pedi para Jesus tirar aquela criatura do meu quarto e a criatura desapareceu junto com o cavalo. Era o cavaleiro do Apocalipse. Anos depois comecei a pesquisar na internet sobre a criatura e vi uma pintura que tinha uma criatura de estatura baixa e um cavalo. E o autor é o Fuseli e se chama Pesadelo. Então eu fiquei pensando, será que o Fuseli viu a mesma criatura que eu? Sinistro. Obrigada por ler o meu relato. Nossa, que coincidência você achar uma pintura já de muito tempo antes com a mesma coisa que você viu, sendo que, pelo que você disse aqui, provavelmente você nunca tinha visto essa pintura antes para lembrar dela e sonhar com algo parecido. Essa história foi realmente um relato que nunca tinha acontecido por aqui. E com essa a gente encerra, espero que você tenha deixado o seu like já e a sua história. Assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo. E tchau!